Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui hoje falar especialmente para algumas mamães, ou para todas as mamães, de crianças autistas ou não, tá? Voltei! Eu adoro quando ele aparece. De novo, vem, de novo. Voltei! Ai, lindão! Mamãe não vai parar, vamos continuar. E esse é um assunto que a mamãe iniciou ele essa semana lá no Instagram e foi a enquete mais votada, né? O tema mamães. Agora a mamãe precisa continuar. Linda, a mamãe já vai pra gente andar de bike. Bom, continuando então. Eu tenho aqui comigo, anotado, algumas dicas que eu tenho certeza que pode te auxiliar, principalmente nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo. Porque fora da quarentena, nós conseguimos ter alguns apoios extras, não é mesmo? Apoios de associações, apoios de terapias, escola, contato com outras pessoas que nos ajudam muito. Mas como estamos numa pandemia, esse apoio não acontece, não é mesmo? Então estamos muitas vezes ou sozinhas no meio da confusão, no meio de tudo isso, ou contando com o apoio apenas do marido, do filho mais velho, da mãe, que já é fundamental nesse momento, não é mesmo? Então eu vou trazer aqui para vocês umas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar. E foi uma dica que não fui eu que criei, tá, gente? Só que eu vou reproduzir para vocês, porque eu acho que elas são fundamentais e me ajudou muito na época, porque a gente se cobra muito, não é mesmo? Quem aí, quando nasce uma mãe, gente, nasce uma culpa. A gente se cobra o tempo todo, a gente o tempo inteiro acha que poderia fazer mais, mas não é bem por aí. A gente precisa parar e pensar. Se nós não estivermos bem, como é que nós vamos ajudar o nosso filho, não é mesmo? Então a gente precisa parar para pensar. E a primeira dica que eu dou: respire. Se você está num momento turbulento, num dia turbulento, onde o seu filho teve crises, onde o seu filho não aceitou nenhum tipo de atividade, onde ele não quis fazer nada, um dia tá difícil, respire. A respiração é fundamental para te autorregular. A criança autista não precisa da autorregulação? Já fiz um vídeo sobre isso. A gente também. Então a respiração é fundamental. Respire para que você tenha forças, para que você tenha equilíbrio de continuar, de dar sequência, de passar segurança para aquela criança que precisa de você. Se não tem ninguém cuidando de você nesse momento, seja você a sua cuidadora. E para isso, use meios que vão te auxiliar nesse momento, ok? O segundo estude. Essas dicas aqui, gente, eu tirei lá do Autismo Legal, viu? É uma página muito boa, Autismo Legal. Se você colocar no Google, você vai encontrar eles no Face, no Instagram, no YouTube, enfim, busquem. Depois de seguir a mamãe, é claro. Estude. Entender como se dá o funcionamento da sua criança, seja ela autista ou não. Se você tem um bebê de 3 anos que tá te dando trabalho por conta da birra, você tem que saber sobre desenvolvimento infantil. Então, estude, é uma outra dica importante. Leia qualquer coisa, leia post do Instagram, leia coisas da internet, leia artigos pequenos, mas leia, estude, ok? Não se culpe, já falei sobre isso, não é mesmo? A gente se cobra, a gente se culpa, mas não faça isso. Isso é um exercício que eu estou fazendo diariamente, não se culpar. Porque não vale a pena e não te traz nenhum benefício. Pelo contrário, você só se frustra ainda mais. Então não se culpe. Não faça tudo pelo seu filho. Muitas vezes a gente tem aquela ansiedade de querer resolver tudo pela criança, de querer dar um banho rápido, de querer dar um almoço rápido. E aí a gente se engana muito, porque a criança tem o tempo dela. Não confunda isso com diagnóstico, certo? A criança tem o tempo dela de fazer as coisas. Muitas vezes ela tem dificuldade. Ela pega ainda no garfo de forma errada. Ela ainda não toma um banho 100%. Então, você precisa deixar com que ela
se torne uma criança independente. E para isso você tem que ter paciência e esperar ela fazer. Então não faça tudo pelo seu filho, deixe com que ele faça também, deixe com que ele participe. Se o bolo que ele quer ajudar vai fazer sujeira, tudo bem, depois você limpa, ok? Depois você pede ajuda para limpar, você coloca o seu filho mais velho junto para ajudar e depois ajudar a limpar, certo? Então essa é uma dica também. Não tenha pressa, nós não podemos ter pressa sobre os avanços, sobre as condições da criança. Ter pressa, gente, é horrível. Então, isso é um exercício, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês. E aqui na minha cabeça... Oi! Pera logo. Continuando, né? Então, não tenha pressa, certo, gente? Não tenha pressa. Principalmente agora, nessa pandemia. A gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. A gente não sabe quando vai acabar, quando a gente vai poder voltar às atividades normais. E normais, que eu digo, é normais, né? Cada um no seu trabalho, as crianças na escola, as crianças nas terapias. Então, não tenha pressa. E para não ter pressa, é importante voltar lá para a primeira dica. Respire. Respire, certo? Peça e aceite ajuda. Muitas vezes eu ouço de mães, e mães, né, acabam... me procurando e, enfim, comentando, eu não tenho ajuda de ninguém. Realmente, quando você tem uma criança autista, principalmente eu vou falar para as mães de autistas agora, você não tem ajuda de ninguém. Porque é uma condição bem complexa, né? A criança autista ela é única, ela tem particularidades, uma individualidade ali dentro da sua casa, que é difícil. Às vezes a mãe é uma mãe solteira porque o pai, né, não aguentou aquela situação, foi embora. Às vezes a mãe não tem parentes próximos, né? Mora numa cidade que não tem vizinhos, enfim. Realmente ela não tem uma rede de apoio, né? Ou muitas vezes a rede de apoio dela trabalha fora, não tem tanto tempo e acaba sobrecarregando, sim, muitas mães. Mas muitas vezes essa mãe, ela tem ajuda, só que ela não percebe que ela tem ajuda e ela não aceita muitas vezes a ajuda, né? Então é importante pensar sobre isso também. Será que eu estou aceitando as pessoas que estão perto de mim a me ajudar? Será que a ajuda que elas oferecem, eu entendo como ajuda? Porque às vezes a pessoa está te oferecendo uma ajuda e você não está compreendendo que aquilo ali é um tipo de ajuda, não é mesmo? Então vamos pensar sobre isso. E se você não tem ninguém, seja você a sua ajuda. Você precisa ser firme, ser a sua Mulher Maravilha e fazer por onde transbordar disposição. Transbordar segurança para o seu filho. Tire forças de onde você não sabe que você tem. Isso eu tenho falado muito com a minha filha mais velha, né? Esse momento de pandemia, como ela tem TDAH, gente, o TDAH, ele muitas vezes ele é meio camuflado, viu? Tem crianças aí com TDAH que ainda não foram diagnosticadas e é um transtorno muito complexo também. E aí eu tenho conversado muito com a minha filha sobre isso, né? Filha, a mãe às vezes tira forças de onde a mãe nem imaginava que teria. Por quê? Porque eu não quero que o Pedro regrida. Eu não quero que ele tenha retrocessos no desenvolvimento dele. Isso me preocupa demais, demais. Eu não quero que ele volte a fazer as necessidades na roupa, enfim. Só que eu preciso ter forças para manter o que ele já sabe, né? Então eu falei bem sério isso para ela. E para isso eu tenho que ter uma força diária para estimular ele, para fazer atividades com ele, para propor coisas para ele, para pensar, para imaginar, para criar materiais. E tem dias que eu não tenho essa força. Nem todo dia a gente tem essa força, nem todo dia a gente passa uma make, a gente quer a gente estar, né, nessa ativa bem. Não é assim, o ser humano não é assim, gente. Então, mães que não tem ninguém, que é só ela, né,
assista um vídeo motivacional, ouça uma música, leia alguma coisa, uma passagem da Bíblia, se você é religiosa, ou então encontre um canal no YouTube. Hoje em dia, gente, a internet está aí para nos auxiliar, ok? Então é isso. Se você não tem um apoio, seja você o seu maior apoio, a sua maior superação, ok? Pra gente terminar, comemore cada conquista. Gente, aqui em casa a gente faz uma festa para cada conquista do Pedro. Porque assim, são coisas mínimas que às vezes as pessoas falam: nossa, ai, ele reconheceu a letra G, o meu já fala, né, paralelepípedo. Não se importe para esse tipo de comentário. Comemore o que o seu filho consegue de avanço. Isso é importante para você, como pai, para a criança que está aprendendo, que está avançando. Então, por menor que seja o avanço da sua criança, comemore, faça por onde a criança perceber que você está feliz por aquele tipo de avanço. É claro que se sua criança não gosta tanto de movimentos, né, extrapolados, de gritos, você não vai fazer isso, porque daí você vai comemorar, ela vai entrar em crise. Mas dentro do esperado, dentro do que ela aceita, comemore, né? Com abraços, com carinhos, com reforçadores, que são coisas que a gente já fala aqui também, vamos falar mais sobre isso. Mas comemore cada conquista, porque cada conquista é única para a criança autista, ok? Não se compare e não duvide. Gente, a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Só que, claro, o vídeo, eu não quero um vídeo tão longo, então são duas coisas, assim, fundamentais. Não se compare. Ah, porque o filho da fulana, gente, nessa pandemia, ele tá super bem. Ele avançou, ele aprendeu a ler e escrever nessa pandemia. Tudo bem, é o filho dela, você não sabe quais são as condições dela. Mas aqui dentro de casa, gente, meu filho voltou a gritar, o meu filho voltou a fazer xixi na roupa à noite. Ai, que agonia, e agora o filho dela faz isso, o meu não faz. Não faça esse tipo de comparação. Isso vai frustrar você, vai frustrar a sua criança, porque a criança percebe, tá? A criança percebe tudo. Ela pode muitas vezes não entender, não interpretar o que está acontecendo, mas ela percebe sim. Então, não compare, nem dentro da sua casa. Isso era uma coisa que eu e minha esposa, a gente fazia muito, né? A gente ainda faz. Porque às vezes a Júlia percebe: nossa mãe, você tá fazendo isso, né? Esse material pro Pedro. Eu falei: filha, eu falo pra ela, na sua época, quando você estudava, nessa idade, você já sabia ler e escrever. Agora o maninho ainda não sabe. Então a mãe precisa criar estratégias para que ele aprenda, né? Então esse tipo de conversa é importante você ter. Se você tem um filho mais velho ou o mais novo, né? Tem necessidade, enfim. Mas não se compare. Nem você como mãe, nem o seu filho que tem necessidade. Isso é algo assim que não pode acontecer, certo? E por último, pra gente finalizar, não duvide. Não duvide do que seu filho é capaz. Não é porque nós estamos numa pandemia que acabou por aqui. O seu filho chegou nesse nível e ele vai ficar assim pra sempre. E você vai ser assim pra sempre, tendo ansiedade, se sentindo inútil, se sentindo incapaz. Não, gente, não duvide do que seu filho pode ser capaz ainda. Nós estamos vivendo um período da história difícil, pela primeira vez, instável, em que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o seu filho é capaz, sim. Se aumentaram as estereotipias agora, depois, quando aumentar a carga de atividades, a tendência é diminuir. Se ele teve um retrocesso, voltou a fazer, né, as necessidades na roupa, isso vai voltar a acontecer normalmente como já acontecia, porque as atividades vão voltar a normal, então vamos pensar positivo quanto a isso, certo? Então não vamos duvidar da potencialidade das nossas crianças, isso é muito importante também,
ok? Então eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, tenham auxiliado vocês nesse momento difícil. Eu estou à disposição, meu Instagram está à disposição para ajudá-las, para trocar ideias, porque são situações, são pensamentos que passam pela nossa cabeça o tempo todo. Então vamos conversar, me chamem no privado e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque o Pedro ama tudo isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do nosso like também. Um beijo, gente!